Capítulo 32. Olhos de ressaca. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer a soma dos tormentos que já terão padecido no inferno seus inimigos. Assim também, a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante. Mas eu não estou aqui para emendar poetas. Estou para contar que, ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos, e disse-lhe para dizer alguma coisa que era capaz de os pentear se quisesse. Você? Eu mesmo. Vai embaraçar-me todo o cabelo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Machado de Assis, Dom Casmurro, com a leitura desse fragmento, nós abrimos o nosso encontro de hoje para falarmos sobre o movimento realista, que aqui no Brasil ocorre paralelamente ao movimento naturalista. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o teu like e vamos juntos neste processo, neste objetivo de popularização da educação. Eu sou a professora Josicleide Guilhermino. Nosso último encontro, nós tratamos do movimento romântico, que foi o nosso primeiro movimento literário nacional, e é extremamente importante que você conheça esta cronologia, justamente porque, invariavelmente, o movimento seguinte ele vai se contrapor ao anterior, e neste caso não será diferente. O que é que nós temos? Nós temos uma reação contra o romantismo. Quando a gente fala de uma reação contra o romantismo, a gente vai falar naturalmente de uma crítica, de um questionamento aos valores que imperaram até então, em termos de fazer literário, em termos de fazer artístico. Por exemplo, o sentimentalismo, dentre outras coisas. Em termos de contexto histórico, a Igreja ela deixa de desempenhar um papel orientador na vida política. Temos uma industrialização cada vez mais intensa, o progresso científico, o desenvolvimento das ciências biológicas. Na filosofia nós temos o positivismo e vamos ter também de maneira muito forte o determinismo, que vai influenciar muito mais o movimento naturalista do que o movimento realista. Então a arte nesse contexto ela vai revelar todas essas mudanças, todas essas modificações, fugindo da idealização e do sentimentalismo que até então haviam sido comuns, haviam sido constantes no movimento romântico. Então a arte ela se transforma em um espaço efetivo
de denúncia da ordem social vigente. Um protesto, inclusive, contra a classe dominante. No Brasil, nós temos a morte do nosso poeta Castro Alves, que faz parte da terceira geração do romantismo, e com a morte dele, nós esgotamos, digamos assim, um período e o movimento romântico ele entra em decadência. O realismo tem origem lá na França, a obra de Flaubert, Madame Bovary, uma obra que vai escancarar a hipocrisia do romantismo e da burguesia, de uma forma geral, será uma obra extremamente importante. Aqui no Brasil, conforme dito anteriormente, nós vamos ter uma coincidência cronológica. Então, o realismo e o naturalismo, eles ocorrem paralelamente em terras brasileiras. Há duas obras que são significativas, que são impulsionadoras desses movimentos. Memórias Póstumas Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Antes de falarmos sobre as características particulares de cada um desses movimentos literários, eu queria fazer um apelo e dizer para você que a literatura tem que ser fonte de prazer. Infelizmente, por características culturais, sociais, a disciplina de literatura, ela se converteu, na verdade, na historiografia literária. O que nós fazemos é ficar muito tempo dentro de sala de aula, estudando, sobretudo, as características dos movimentos literários em si. E essas características são importantes para a gente compreender o movimento. Mas elas são muito pobres diante da complexidade e da beleza que é a nossa literatura. Inclusive, o trabalho que eu desenvolvo aqui é um trabalho muito superficial. O objetivo do canal é ser um impulsionador para os seus estudos, é despertar o teu interesse, é chamar a tua atenção, mas não se permita, em hipótese alguma, não se contente com isso aqui. Isso aqui é muito pouco. Existe um mundo maravilhoso a ser explorado por você. Então, já para plantar a sementinha da curiosidade aí, esta obra, que eu fiz a leitura do fragmento para vocês, a FTD faz um trabalho, na minha concepção, muito interessante de adaptação. As nossas obras canônicas, muitas vezes elas são difíceis de serem lidas pelo processo de construção propriamente dito, mas também pelo uso da língua em si. É um português um pouco mais arcaico, que está um pouco mais distante do português que nós estamos adaptados. Então, a FTD faz um trabalho interessante nesse sentido de adaptação, preservando a essência da obra, mas adaptando para uma construção mais próxima da língua portuguesa que a gente faz uso hoje. Então, é mais fácil, é mais palpável a compreensão. Além disso, eu sou apaixonada por HQs, então eu sou bem suspeita a falar, mas nós temos a Príncipes, que fez a adaptação de vários clássicos literários para o HQ. Um trabalho gráfico maravilhoso. Aqui nós temos Dom Casmurro, adaptado para os quadrinhos, e nós temos O Cortiço, que é uma obra importantíssima do movimento naturalista. Inclusive, eu diria que é uma das obras que mais atrai a atenção dos alunos dentro de sala de aula. Tem muita coisa bacana para se falar sobre ela. Machado de Assis, que uma de suas melhores construções é na perspectiva dos contos. Nós temos O Enfermeiro, traduzido também para quadrinhos, tá certo? A construção dos personagens femininos machadianos é maravilhoso para se ler, para se criticar, para se analisar. Então temos um exemplo aqui de Helena. Esse livro já é bastante antigo, mas tem versões mais modernas. Então, não se permita ficar apenas nas características dos movimentos. Mergulhe na literatura. Se você não tiver o hábito de ler, vá em busca de adaptações mais modernas, faz uma leitura, uma página por dia, e já já você vai aos pouquinhos aumentando, e logo logo você vai perceber que você vai estar lendo com tanto prazer que não vai mais olhar para o livro e pensar, meu Deus, como ele é grosso. Começa a ler aos pouquinhos e você vai fazer disso um hábito no teu cotidiano, tá bom? Características do movimento realista. Primeira característica, objetividade. A arte buscando se aproximar o máximo possível da realidade. A pintura
realista é maravilhosa também. Eu não vou me atrever a falar sobre ela aqui, porque de fato eu não tenho informação para isso, então corre o risco de repente eu falar alguma coisa muito amadora. Mas joga lá no Google, você vai encontrar as pinturas, são maravilhosas para se analisar, faz pesquisas básicas, vale muito a pena também ultrapassar o limite da literatura e avaliar também as outras manifestações artísticas desse período. E a pintura terá um grande destaque. A objetividade, primeira grande característica do movimento realista. A busca de uma aproximação maior com a realidade, fugindo bastante aí dos padrões românticos que costumam ser mais utópicos e que fogem e muito dessa realidade. O realismo vai ao encontro dela, não de encontro a ela, mas ao encontro dela. Personagens não idealizados, característica forte do movimento romântico também, nosso movimento anterior. A idealização, ela vai ficar de fora da construção do romantismo, do realismo e também do naturalismo. Então tem personagens que se aproximam muito mais do indivíduo, do ser humano enquanto ser real, aquele ser humano que está aqui no meu dia a dia. Eu olho para a obra e eu identifico características de pessoas do meu convívio dentro desta obra. Terceira característica, os personagens estão condicionados ao meio físico e ao meio social. Então, características como temperamento, raça, clima, são fatores naturais. E eu tenho os fatores culturais também, como o ambiente, a educação. Tudo isso vai moldar a construção desse personagem por conta da ideia pré-concebida de que o homem é um produto do meio. Então, a partir desse meio em si, eu construo uma ideia, uma visão desta personagem. O amor fisiológico. Lá no romantismo a gente tinha tido o amor enquanto grande possibilidade de redenção para o indivíduo. Aqui não. Agora o amor está muito mais relacionado aos instintos, ele está muito mais relacionado ao desejo carnal, sem essa noção do amor romântico que nos foi apresentada. O espaço urbano será o principal espaço, para não dizer o único, o principal espaço representado nas obras. Isso porque todas as características, não percam de vista o contexto histórico, todas as características que, na perspectiva histórica mesmo, elas se concentram no meio urbano, nas grandes cidades. As fábricas, a urbanização em si, as pessoas saindo do campo em direção às cidades. Então, basicamente, tudo que será analisado se concentra no meio urbano. Por isso ele será o principal, talvez o único, espaço a ser representado na literatura. Quais são as diferenças entre o realismo e o naturalismo? No realismo eu tenho a observação, no naturalismo eu tenho a experimentação. Por isso, o realismo ele desenvolve o romance documental a partir desta observação e o naturalismo ele desenvolve o romance experimental, porque no naturalismo as teorias científicas elas terão um peso muito maior. E o que é que eles têm em comum? Ambos retratam o real, o que já vai diferir bastante do movimento romântico retratado anteriormente. A questão filosófica será idêntica. O determinismo e o positivismo vão influenciar tanto o naturalismo quanto o realismo. Procura ter professor de história, procura ter professor de filosofia para você entender de forma um pouquinho mais aprofundada o que é o positivismo em si e como esse positivismo vai influenciar neste momento da nossa literatura. Ambos são anticlericais, antirromânticos e antiburgueses, ou seja, as três, digamos assim, principais características do movimento romântico serão questionadas e criticadas pelo movimento realista e naturalista. Em termos de escritores, você já sabe, Machado de Assis é o grande nome, não apenas do realismo, mas da literatura brasileira de uma forma geral. Obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro. A Luísa Azevedo, o grande destaque é o Cortiço. Nós temos Raul Pompeia com a obra O Ateneu e finalizamos o nosso encontro de hoje fazendo a leitura do capítulo seguinte, capítulo 33,
Nós tínhamos lido anteriormente o capítulo 32 e o capítulo 33, maravilhoso, intitulado Penteado. Aprecie sem moderações. Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe 2 cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente desde a testa até as últimas pontas que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito. Não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura, pedi-lhe que se sentasse. Senta aqui, é melhor. Sentou-se. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado, dividi-o em 2 porções iguais para compor 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito, para desfazer o efeito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa? Todo eu mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada. Palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Enfim, acabei as 2 tranças. Onde estava a fita para atar-lhe as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei. Pronto. Está bom? Veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim? Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. O espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis. Não levantou a cabeça. E ficamos assim, a olhar um para o outro, até que ela bruxou os lábios, eu desci os meus e... grande foi a sensação do beijo. Capitu ergueu-se rápida, eu recuei até a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada. Ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com 1000 palavras cálidas e mimosas. Não mofes dos meus 15 anos, leitor precoce. Com 17, não pensava ainda na diferença dos sexos. Muito obrigada por hoje. Sinta-se extremamente confortável para deixar seus comentários aqui, para deixar as suas dúvidas também. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a indicação de materiais para impulsionar os teus estudos. Muita gratidão por este momento e até a próxima.